e é importante também, quando você começar a monitorar, você vai ver que várias outras coisas afetam a sua glicemia, como, por exemplo, um dia que você está mais doentinha, que você está gripada, sua glicemia vai ficar mais alta. Um dia que você está estressada, sua glicemia vai ficar mais alta. Quando você fizer atividade física, ela vai baixar, tá? Assim, você vai aprendendo a se conhecer. Por exemplo, hoje uma aluna minha estava contando que ela teve uma situação de hipoglicemia, porque quando você toma medicamento e começa a mudar a alimentação, é normal ter hipoglicemia, né? Porque o remédio acaba ficando forte. E ela consegue identificar super bem. Por quê? Porque ela conhece o corpo dela, ela conhece a glicemia dela. Isso é fundamental. A gente fala tanto de autoconhecimento, né? E a gente amadurece, a gente vai se conhecendo mais, a gente sabe o que a gente não gosta, o que a gente não gosta, o que a gente tolera, o que a gente não tolera. Tem que ser a mesma coisa com a nossa glicemia. Até porque eu sempre falo isso. Quando a gente fala de diabetes tipo 2, isso é muito individual, gente. Por exemplo, um pãozinho francês vai ter um impacto numa de vocês que na outra o impacto vai ser outra. Vai ter uma que vai conseguir comer um pãozinho francês com queijo e a glicemia não aumentar, enquanto a outra come esse mesmo pãozinho e a glicemia dela vai aumentar. Porque a resistência à insulina ela é diferente em cada pessoa. Então, como é que você descobre isso? Medindo a sua glicemia capilar, tá? E aí, Carol, quando que eu tenho que medir? Bom, a recomendação para quem tá... A recomendação, talvez por isso que as pessoas não façam, né? É assim, é que você faça em jejum. Por que é importante você medir em jejum? Para você ter ideia de como a sua glicemia está acordando quando você não come nada. Se ela está acordando muito alto, está acontecendo alguma coisa errada. Você não comeu nada mais ou menos 8 horas, mas a gente vai ter uma live aqui só sobre glicemia de jejum, e aí eu vou explicar um pouquinho mais como a gente faz para baixar essa glicemia, tá? Outro momento importante, principalmente para essas pessoas que querem ver o seu perfil de glicemia, é que você meça antes das refeições. Eu, particularmente, como eu sei que ficar furando o dedo, ficar nessa missão é, às vezes, cansativo, chato, vocês desanimam, eu peço para as minhas alunas medirem só 2 horas após as refeições. Se você quiser, no início, avaliar a sua curva glicêmica, o legal é que você meça 1 hora depois e 2 horas depois. 2 horas depois quando, Carol? Como assim? Vou explicar. Você sentou para almoçar ao meio-dia, tá? Sentei, prato na frente, comecei a comer ao meio-dia. Às 14 horas, ou seja, 2 horas depois, você vai medir a sua glicemia. Ai, Carol, mas eu como devagar e parei de comer quase 1 hora da tarde. Tudo bem. Às 2 horas você vai medir a sua glicemia, tá? Sentei, comecei a botar o primeiro garfo na boca. 2 horas depois, eu vou medir minha glicemia, tá? Se você tomar psyllium antes ou vinagre, não vai considerar isso. Você vai considerar o momento que você senta para fazer a sua refeição, tá? Esses momentos, e tem gente que gosta de medir antes de dormir. Essas medições ao dormir e em jejum, elas são muito importantes, principalmente para quem faz uso de medicamento, tá? Para, por exemplo, ajustar a sua medicação, tá? E aí você vai anotar isso. E é indicado que você tenha esse diáriozinho, tá? Para você anotar, para quando você for numa consulta, na sua consulta médica, por exemplo. Como é que as minhas alunas diminuem medicamento? Porque elas monitoram, elas veem que elas estão tendo vários episódios de hipoglicemia. E muitas das vezes não reparam. Teve aluna minha esse final de semana que teve glicemia de 76 e estava bem. Né? Porque a hipo ela tem que estar abaixo de 70, mas uma glicemia de 76 não é legal, tá? Elas ficam super felizes, porque parece que quer que aquele negócio vá no chão, né? Que é legal, porque você vê que o negócio está funcionando, né? Mas também não é legal, porque você pode passar mal. Uma hipoglicemia é aquela sensação de desmaio e cai na rua dura, sabe? E aí, como é que, por exemplo, você sabe que você tem que botar açúcar para dentro? Se você está passando mal, por exemplo, uma situação de hipoglicemia se confunde com pressão baixa e com desidratação. É igual. É a mesma coisa, é igual. Como é que você sabe que você tem que comer açúcar? Se você medir a sua glicemia. Se você não medir, como é que você vai saber que tem que botar açúcar?
Se a pessoa não precisa de sal. Se a pressão baixou, ela precisa de sal. Se foi porque ela teve uma hipoglicemia, ela precisa de açúcar. Como é que você mede? Glicemia capilar, tá? E aí, que vocês com certeza querem muito saber, né? Primeiro, tá, Carol, você já me disse que horas eu tenho que medir a glicemia, mas quanto que tem que dar essa glicemia? Vamos lá. Essa glicemia, para quem não tem diabetes, ou seja, se você que está aqui me ouvindo tem pré-diabetes, a sua glicemia precisa estar entre 70 e 99 miligramas por decilitro, tá? Se tiver abaixo de 70, você está numa situação de hipo, você precisa colocar açúcar para dentro, glicose para dentro, tá? Agora, se você que está aqui me escutando tem diabetes tipo 2, você precisa manter a sua glicemia de jejum entre 80 e 130 miligramas por decilitro. Então, quando vocês medirem aqui, essa glicemia precisa marcar aqui entre 80 e 130 miligramas por decilitro. Se você tem diabetes, se você tem pré-diabetes, precisa marcar entre 70 e 99 miligramas por decilitro. Tá. Esse vocês já aprenderam. E a glicemia 2 horas após a refeição? Quanto que ela precisa estar? Ela precisa estar no valor de jejum? Não precisa estar no valor de jejum, pelo amor de Deus. A glicemia de jejum, você não comeu nada, tá? A glicemia 2 horas após o almoço, ela vai estar mais alta que a de jejum. Isso é normal e esperado. Eu adoro dar esse exemplo. Se a gente pegar meu filho e medir a glicemia dele 2 horas após a refeição, vai estar mais alta que a de jejum. Graças a Deus. Significa que ele está absorvendo nutriente, tá? Agora, o indicado. Se você que está me escutando tem só pré-diabetes, o ideal é que essa glicemia, 2 horas após o momento que você sentou para fazer sua refeição, ela precisa estar menor que 140 miligramas por decilitro. Então, você vai medir 2 horas depois e precisa estar abaixo de 140 miligramas por decilitro. Agora, se você já tem diabetes, ela precisa estar abaixo de 180 miligramas por decilitro, tá? Ai, Carol, mas eu quero ter glicemia de quem não tem. Ótimo. Né? As minhas alunas ficam em pânico se tem uma glicemia pós-jejum, pós-prandial de 170 miligramas por decilitro com diabetes. Eu falo, mas gente, é normal? É o indicado? Não, eu quero glicemia abaixo de 140. É isso aí. Vocês têm que buscar sempre o melhor, tá? Importante também, gente, esses valores, né, para quem tem diabetes há muitos anos, é isso, né? Às vezes eu fico vendo que as minhas alunas, elas têm diabetes às vezes há anos e querem uma glicemia de quem não tem. Talvez seja mais difícil, mas só de você estar conseguindo manter a sua glicemia pós-prandial abaixo de 180 miligramas por decilitro, significa que você está achatando o seu pico de glicemia, tá? Combinado? É normal. Após a refeição, a glicemia vai subir. Graças a Deus, significa que você está tendo absorção legal dos seus nutrientes. Se você não estivesse absorvendo nutrientes, se sua glicemia não subir depois do almoço, significa que você não está absorvendo. E aí, minha amiga, deu ruim em geral, tá? Não conheço ninguém que parou de absorver nutrientes, mas pode ser, assim, uma pessoa que, por exemplo, está com uma obstrução no intestino, né, por conta de um câncer, essa pessoa não vai absorver nutrientes, né? Uma pessoa que perde pedaço do intestino pode ser que absorva menos. Então, assim, se você está com a glicemia, se você tem diabetes, sua glicemia está abaixo de 180, você está bem, está normal. Significa que essa glicemia está controlada após a refeição e que ela vai descer ali no momento certo, tá? Se você quiser ficar testando ali para ver ela descendo, você vai ver que ela vai descer, tá? E aí ela também perguntou, essa seguidora, primeiro, aí, Carol, vamos supor que eu comecei a seguir as suas orientações, eu virei sua aluna, e aí você falou que eu posso comer chocolate. Como é que eu vou saber se eu posso comer chocolate? Não vou dar exemplo de chocolate, não, que vai ficar polêmico demais. Vamos dar o exemplo da batata, tá? Se você quer ver como o seu corpo responde a determinado alimento,
você tem que fazer o seguinte, presta atenção. Você vai ficar 4 horas sem comer, tá? Você quer testar, vamos supor, a batata. Você almoçou às 2 horas, mediu sua glicemia pós-prandial ali, e aí você vai fazer sua próxima refeição. Você tem que estar 4 horas sem ter ingerido nada. Então, por exemplo, você acabou sua refeição ali do almoço, dali a 4 horas, vamos supor que você almoçou, terminou de almoçar meio-dia e meia. Então, quando for meio-dia e meia, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, você vai comer só a sua batata. Só a batata que você quer testar ali numa porção indicada, né? Você quer comer uma batata média, aí você come a batata. Dali a 2 horas que você começou a comer a batata, você mede sua glicemia para ver como seu corpo responde a ela, tá? Isso é uma maneira bem legal de vocês aprenderem ali a resposta de cada alimento, tá? Então, isso você consegue testar um alimento. Hoje em dia, gente, tem aquele monitorzinho de glicose contínua, que é um aparelhinho maravilhoso, mas é carérrimo, então eu acabo não indicando muito, eu indico o método tradicional para vocês, tá? Esse aparelhinho, o custo é R$ 299 a cada 14 dias. Então, fica caro, né? Só para quem tem. O SUS dá esse equipamento, né? Você pode entrar com a ação, mas é só para aquelas pessoas que têm um diabetes tipo 2 mais difícil de controlar, tá? Porque, como eu falei, cada pessoa é uma. Tá. E aí, é importante também medir a glicemia, por exemplo, se você tiver com uma situação de hipoglicemia, poxa, então tem que comer um alimento aqui que vai me dar glicose mais rápido. E minha glicose está muito alta, então minha próxima refeição eu preciso maneirar. Então, você consegue equilibrar melhor suas refeições medindo, tá?